para vivermos a palavra do Senhor no nosso dia a dia e para colocarmos em prática. E as sextas-feiras sempre é um desafio muito grande para nós, porque é dia de oração. E quando nós estamos em dia de oração, nós estamos vivendo o desafio, né, de crer realmente no poder de Deus e de ver os milagres do Senhor nosso Deus acontecendo no nosso dia a dia. Então hoje nós estamos iniciando essa caminhada, que você não perca uma sexta-feira sequer, e que você possa se fortalecer a cada dia mais e mais na palavra do Senhor nosso Deus, que você possa se ver nesse texto que nós vamos ler, que você possa se ver nesse evento acontecendo na vida das pessoas, através da presença de Cristo Jesus ali, curando, restaurando, e que você possa se ver ali. E também, como alguém disse para mim esses dias, quando eu mandei oração, pastor, eu estou tomando posse do meu milagre, para a glória do nome do Senhor nosso Deus, e realmente tomar posse desse milagre e ver esse milagre na sua vida, no seu dia a dia. Amém. Amados, para nossa meditação hoje, né, nós vamos abrir a nossa Bíblia lá no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5. Marcos, o segundo Evangelho. Marcos 5, nós vamos ler do verso de número 21 ao verso de número 24 e depois do 35 ao 43. Marcos 5, do 21 ao 24, primeiro. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Agora no verso 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Este é o nosso tema de hoje. Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que a ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Amém. Pai, fala conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Crê somente. Esta é a fé que provoca milagres. Amados irmãos e irmãs, o sofrimento bate à porta de todas as pessoas, ricos, pobres, né? Ele visita, né, dos casebre às mansões, sem barreiras, sem restrições. O sofrimento chega a qualquer lugar. Aqui nesse texto em que nós lemos, né, existem dois personagens. A primeira é a mulher
do fluxo de sangue, a mulher que tinha um problema hemorrágico, né? Aqui não aparece o nome dessa mulher, é uma mulher anônima. É uma mulher que estava falida porque já tinha gasto todo o seu dinheiro. E uma mulher desiludida. Então nós vamos olhar e ver uma pessoa aqui anônima, falida e desiludida. E o segundo personagem é Jairo, um líder importante, um líder religioso importante, conhecido e rico. Mas o sofrimento bateu na porta dos dois, né? E nós estamos neste mundo de passagem, né? E sofremos as consequências do pecado lá, né, do início de Adão e Eva. Porque depois do pecado vieram as consequências dele. E essas são as consequências do pecado que nós sofremos no dia a dia. E Jesus não engana ninguém. Jesus fala da sua palavra e traz a sua palavra de forma que todos nós compreendamos. E ele disse: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, não é porque você é um cristão, não é porque você crê no Evangelho que você está livre das lutas, das dificuldades, né? Não tem como viver nesse mundo e não passar por lutas, e não passar por dificuldades, e não ter sofrimento. Aí o que o texto nos mostra? Aí Jesus nos mostra a fé que faz a diferença, né? A fé que provoca milagres. A aflição de Jairo, né, foi a morte da sua filha. Ele estava desesperado, né? Você já acompanhou, né, no velório, como as pessoas se desesperam, como as pessoas ficam arrasadas. E Jairo era a filha única dele. Não que a dor da morte de um filho que não seja único seja maior do que a de um filho único, ou vice-versa, né? É a mesma dor. Só que Jairo estava ali sofrendo naquele momento. A sua filha havia falecido de uma doença muito grave. E o seu sofrimento o leva a experimentar a fé que provoca milagres. O seu sofrimento o leva a descobrir que ele tem sim um socorro além daquilo que ele já buscou, além daquilo que ele já tinha conseguido para a vida da sua filha. Então ele passa a exercitar a sua fé. Uma fé diferenciada, né? Uma fé diferenciada. E eu vou dizer por que essa fé que provoca milagres é uma fé diferenciada, né? É a fé que alcança, né? É a fé que provoca milagres. É a fé que movimenta o nosso coração, né? Não no desespero, mas movimenta o nosso coração em relação a Deus. É a fé, amados irmãos, que mexe com a nossa alma, com o nosso sentimento mais no íntimo, né? Que movimenta as nossas pernas e nos leva ao encontro do Senhor, nos tira dessa estagnação, nos tira desse desespero e nos coloca numa situação onde você consegue enxergar com os olhos espirituais que algo novo pode acontecer, que algo diferente pode acontecer. E Jairo, vivendo, amados irmãos, essa situação, ele era uma pessoa de fé. Mas até então ele não tinha experimentado ainda esta fé do crer e do ver os milagres acontecerem. Mas agora, quando ele está nessa situação difícil e ele vê a sua filhinha ali, ele diz: não, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu já falei a respeito desse Deus, eu já ouvi tanto a respeito desse Deus. Agora eu preciso experimentar esse Deus na minha vida e principalmente na vida da minha filha neste momento. Então Jairo, envolvido desta fé, né? Até me lembrei agora do suporte de celular que nós ganhamos, né, no final do ano, né, da sexta-feira, a lembrança da sexta-feira, é exatamente o escudo da fé, né? Então Jairo agora, né, com esse escudo da fé, ele toma algumas atitudes que eu quero compartilhar com os irmãos que se encontram aqui no texto. A primeira atitude é que ele percebe que é urgente,
não pode ficar para depois. A sua filha já está ali à beira da morte, depois já disse que ela estava morta, né? Então era um momento assim urgente. E o que ele faz nesse momento de urgência? Ele vai ao encontro de Jesus. Ele sai ali da sua zona de conforto, ele sai ali da sua tristeza, ele sai ali da sua angústia. A Bíblia registra que as pessoas estavam ali chorando, que as pessoas estavam ali lamentando, afinal era uma menina que tinha falecido, né? E todo mundo naquele desespero, né? Naquela angústia, naquela tristeza. Mas Jairo sai dali do meio daquela tristeza, foge daquela tristeza, foge daquele ambiente que está trazendo angústia ao seu coração e vai ao encontro de Jesus. E quando ele sai para ir ao encontro de Jesus, tem uma multidão que já está ali rodeando Jesus. Tinha muita gente querendo ver Jesus, tinha muita gente querendo falar com Jesus, mas ele consegue, por causa do seu desprendimento dessa questão física, e olhando com os olhos espirituais, ele atravessa na frente de todos e chega até a presença de Cristo Jesus. Ele era um dos homens importantes ali, né? Mas ele sai da sua casa e mirando tão somente uma coisa: eu preciso estar com Jesus agora. E ele atravessa aquela multidão e vai até Jesus. E amados, a palavra do Senhor nos ensina lá em Mateus 11, 28, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Jesus já deixou esse convite, Jesus já deixou essa porta aberta, que se você quiser, você pode sair do seu lugar de conforto, né? Sua zona de conforto, você pode sair do seu ambiente de tristeza, dessa angústia que você está vivendo, e vir para a presença de Cristo Jesus. Ele já deixou o convite para você: vinde a mim todos vós. Essa fé, amados irmãos, exercida aqui por Jairo, não é a fé mais na sinagoga, não é mais a fé na religião, não é mais a fé das tradições, não é mais a fé das leis, mas agora, amados irmãos, é a fé em Cristo Jesus, que nos leva a nos desprender dessas coisas para enxergar aquilo que Deus pode fazer por nós. E ele sai e vai, é urgente, este é o momento. E ele foi e chegou até Jesus. Tem muitas pessoas que saíram ali naquele dia, muitas pessoas que estavam ali não conseguiram chegar até a presença de Jesus, mas por causa desta fé, ele conseguiu chegar até a presença de Cristo Jesus. Tem muitas pessoas que não têm conseguido ainda chegar até a presença de Cristo Jesus. E esta fé que provoca milagre, essa fé que nós saímos de onde nós estamos e vamos até a presença de Cristo Jesus, e temos esse encontro maravilhoso com Jesus. E quando Jairo chega na presença de Cristo Jesus, em segundo lugar, né, a Bíblia registra que chegando Jairo, ele chegou na presença de Jesus e vendo, prostrou-se aos seus pés. Jairo se curvou ali na presença do Senhor, o nosso Deus. Ele se derramou ali na presença do Senhor nosso Deus, ele se prostrou ali na presença do Senhor nosso Deus, reconhecendo que Jesus era o Senhor e que ele precisava de Jesus naquele momento. Ele não se preocupou com o seu cargo de chefe de sinagoga, achando que tivesse algum direito, como muitos de nós, né, que acham que pode tirar proveito de algumas situações, né? Ele era um dos homens mais importantes e respeitados da cidade, mas a sua fé o levou para onde? Para estar na frente de Jesus e dizer: Jesus, eu sou, né, um líder, eu sou um chefe da sinagoga. Não, o levou a prostrar-se na presença do Senhor nosso Deus. Essa fé, amados irmãos, que provoca milagre, essa fé que nos leva a curvar-nos na presença do Senhor, a dobrar os nossos joelhos na presença do Senhor nosso Deus, a reconhecer que Ele é Deus soberano sobre tudo e sobre todas as coisas, e que Ele é o único Deus, e que Ele é o Deus de milagres, quem nós necessitamos adorá-lo em espírito e em verdade.
Este homem, amados irmãos, ele rompe com 3 barreiras que poderiam estar presentes no seu coração e na sua mente. Primeiro, porque ele era um homem importante, né? Como um cidadão e tal, mas não, ele vai e se dobra ali na presença de Cristo Jesus. Ele era um líder. Já imaginou um líder se curvando na presença de Cristo Jesus? O que é que as pessoas se frequentavam ali na sinagoga e diziam: aí agora, ó, está se dobrando na presença de Cristo Jesus, mas ele não se importou o que essas pessoas iam pensar a respeito dele? Como líder religioso, ele foi lá e se curvou na presença de Cristo Jesus. Ele se expôs também diante, amados irmãos, dessa classe de liderança religiosa da época, porque eles não aceitavam a Jesus, muito pelo contrário, né? Eles viam Jesus como uma ameaça, mas de repente Jairo, que é um líder da igreja, se dobra na presença de Cristo Jesus. Amados, essa fé que provoca milagres, ela rompe as leis, os costumes e as tradições e nos lança aos pés de Cristo Jesus e nos coloca ali curvados diante do Senhor, nos coloca em lágrimas ali diante do Senhor e nos coloca realmente reconhecendo o Jesus como Senhor soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. Esta fé que provoca milagres, amados irmãos, nos leva à humildade na presença do Senhor, reconhecendo que só Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Não tenha receio em se prostrar na presença do Senhor nosso Deus. Se curve na presença do Senhor, se dobre na presença do Senhor nosso Deus, se coloque de joelhos, se humilhe na presença do Senhor e exalte e glorifique o nome do Senhor, porque Ele merece todo louvor, toda honra e toda glória, e Ele é o Senhor dos milagres, e Ele diz que aquele se humilha, Ele será exaltado. Depois todos olharam, né, ali, para aquele homem e disseram: olha só, Jesus o recebeu, Jesus foi até a casa dele, ele recebeu um milagre para a sua vida. Mas ele foi ao encontro de Jesus, ele dobrou o seu joelho e se humilhou ali na presença do Senhor, o nosso Deus, amados irmãos. Uma terceira coisa que ele fez aqui, é que ele foi até a presença de Cristo Jesus e abriu o seu coração. Abriu o seu coração. Ele chegou lá na presença de Jesus, no verso 23, e disse assim: Jesus, minha filha está à morte. Ele reconheceu a situação em que ele estava. Ele abriu o coração diante do Senhor, o nosso Deus. Falou: minha filha está à beira da morte. E depois ele diz: vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Então nós olhamos aqui para Jairo, agora abrindo o coração diante do Senhor e dizendo aquilo que ele acredita que precisa ser feito, né? Como que se Jesus não soubesse, né? Mas é que ele chega e ele abre o coração. É assim que nós fazemos quando nós chegamos diante do Senhor e rasgamos o nosso coração. Nós nos expomos diante do Senhor mesmo, né? Dizemos realmente a realidade que nós estamos vivendo e que nós temos essa necessidade que o Senhor intervenha na nossa vida, que o Senhor se manifeste na nossa vida, que o Senhor nos socorra, porque nós precisamos. Então nós rasgamos o nosso coração e nós contamos realmente as coisas como elas estão, como nós estamos vendo, porque nós precisamos do Senhor. Amados irmãos, quantas vezes tem faltado essa fé que provoca milagres no momento em que nós estamos na presença do Senhor, nós rasgamos mesmo o nosso coração e dizemos tudo o que está se passando conosco, o que é que nós pensamos a respeito disso, o que é que nós achamos a respeito disso, e colocar tudo no altar do Senhor, o nosso Deus, dizer: Senhor, por favor, Senhor, venha, Senhor, por favor, Senhor, esteja comigo, Senhor, por favor, Senhor, estenda a sua mão, Pai, por favor, Senhor, salva, Pai, porque o Senhor é Deus Salvador. E Jairo foi lá e rasgou o seu coração na presença do Senhor nosso Deus. E amados, a palavra do Senhor também, nosso Deus, diz assim: olha, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Jesus cumpre, Jesus é fiel à sua palavra. E quando Jairo chegou e rasgou o seu coração, Jesus não teve outra atitude senão ir com Jairo. Jesus não nega convite.
Jesus ama convites para que Ele esteja conosco, porque Ele vem exatamente para nos visitar, Ele vem exatamente ao nosso encontro. Nós cantamos aqui o Zaqueu. Zaqueu está ali, ele sobe na árvore e tudo mais, ele quer ver Jesus. Jesus diz: olha, eu quero ir na sua casa, Zaqueu. Jesus sabia, Jesus não desprezou o convite de Zaqueu, e Zaqueu recebeu, e recebeu gostoso na sua casa. Mas irmãos, como é boa a presença do Senhor nosso Deus nas nossas vidas. Precisamos, amados, reconhecer a nossa situação de fragilidade, e falar sinceramente ao Senhor o que está acontecendo conosco, e o que nós estamos passando, e abrir completamente o nosso coração na presença do Senhor nosso Deus, reconhecendo que somos finitos, e que precisamos do Senhor nosso Deus, e que Ele precisa estar conosco, que Ele precisa andar conosco, que Ele precisa estender a sua mão, e que Ele precisa trazer a cura para as nossas vidas, e só Ele tem. Em último lugar, amados irmãos, deixa eu só tomar um pouco de água aqui. Ele vai com Jesus, e Jesus vai com ele. Jairo e Jesus numa caminhada. Tem uma expressão que diz assim: nada é tão bom que não possa melhorar, mas nada é tão ruim que não possa piorar. E Jairo está indo com Jesus naquela esperança, naquela fé de que tudo vai se transformar, e que coisas novas estarão acontecendo ali na vida dele a partir daquele momento. Mas de repente, eis que surge alguém lá da sua casa e diz: olha, Jairo, por que você está fazendo isso com Jesus? Por que você foi incomodar Jesus? Sua filha, ela já está morta. Aí depois de ele ter feito aquela oração e conversado com Jesus a respeito de ir na sua casa, e Jesus ter topado ir na sua casa, certamente ele olhou para Jesus, e Jesus olhou bem no fundo dos olhos dele e disse: Jairo, creia tão somente. Você só precisa crer. Quem crê não fica ouvindo conversinhas do lado. Quem crê não perde tempo com argumentos infundados. Quem crê não fica dando ouvidos para as vozes dos homens, porque ele precisa compreender e entender a Deus, e o querer e a vontade de Deus para a sua vida. Se Jairo tivesse ouvido aquelas vozes, ele teria desfalecido, se entristecido, e teria dito para Jesus: Jesus não precisa ir mais lá na minha casa, porque a coisa o caldo já entornou mesmo, minha filha já morreu, então o senhor pode ficar por aqui que eu vou lá sepultar a minha filha. Mas não, esta fé que provoca milagres o leva a continuar nessa caminhada ali ao lado de Jesus. E Jesus tendo Jairo do seu lado, e Jairo tendo Jesus do seu lado, Jairo não teme a nada. Jairo está pronto para ver o milagre. Jairo está pronto para ver Jesus operar maravilhas ali na sua casa, ali na sua vida. Caminhar com Jesus é algo tremendamente maravilhoso, né? Ter Jesus assim do nosso lado é algo tremendo, né? Seu Ivo que diga, né? O seu Ivo gosta muito daquele cântico, né? Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao descansar. Ah, que coisa maravilhosa é a presença de Cristo Jesus. Que experiência tremenda tiveram os discípulos depois da ressurreição, lá no caminho de Emaús, quando eles conversaram com Jesus, e Jesus conversou com eles, e Jesus contou de Gênesis, até o seu nascimento, de Gênesis até aquele momento que ele estava vivendo, de Gênesis até a morte e a ressurreição de Cristo Jesus, e eles não entenderam nada. Mas depois, quando os seus olhos se abriram, eles diziam: como que nós não percebemos que era Jesus que estava conosco? Como pôde isso acontecer conosco? Jesus andar conosco que nós não percebemos? Essa presença é tremenda, é maravilhosa, é gloriosa. Como que nós não podemos reconhecer? Amados, a presença de Cristo Jesus
é algo tremendo e maravilhoso que nós podemos viver no nosso dia a dia e sentir no nosso dia a dia através da nossa fé. E como é boa essa presença. Jairo não ficou preocupado com a notícia. A notícia era muito ruim, mas ele não ficou preocupado com ela, porque Jesus estava ali caminhando com ele. E ele sabia que se ele exercitasse a sua fé, o milagre estava ali para acontecer através de Jesus. A fé de Jairo, amados irmãos, traz Jesus para o centro do seu problema. Essa fé trouxe Jesus para o centro ali do seu problema, né? Onde Jesus precisaria estar mesmo, né? Para que o milagre pudesse acontecer. E assim, amados irmãos, quando Jesus diz para crer tão somente, ele crê. E ele segue com Jesus, e aí então o texto registra que os dois chegam lá na casa, e as pessoas estão lá naquele desespero, né, naquela tristeza, naquela angústia, e Jesus diz: olha, fiquem tranquilos, ela não está morta, ela dorme. Mas as pessoas disseram a quem ele pensa que é, né? E riram dele ainda por causa dele ter dito que a menina estava viva. Mas ele não estava ali por causa daquelas pessoas. No desespero, na angústia, na tristeza, ele estava ali por causa de uma pessoa, de Jairo, e por causa da sua fé. Não é o número de pessoas, é aquele que crê. E Jesus vai atuar por causa da fé que Jairo exercita, essa fé que provoca milagres, esta fé que traz o sobrenatural de Deus para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, sobre a face da terra. E então Jesus sobe ali com o pai e a mãe, e os discípulos que vieram com ele, os 3 discípulos, e diz: Talita cumi, menina, levanta-te. E ela se levantou e andou. E eu imagino a festa que Jairo fez ali dentro daquele quarto, como ele louvou, como ele glorificou, como ele adorou Jesus ali naquele momento. Se ele já tinha adorado Jesus para buscar na sua necessidade, imagine como ele deve ter adorado, como ele deve ter cantado, como ele deve exaltado e glorificado o nome de Jesus ali. E deve ter acontecido um barulho muito grande lá embaixo, que todos ficaram curiosos: o que é que está acontecendo? O homem chegou aqui, né? A sua filha estava morta e agora ele está fazendo festa em cima. Mas é que esta fé provoca festa, esta fé provoca milagres, porque Jesus estava ali presente com ele, e ele creu, independente da situação, independente daquilo que ele estava vivendo. Eu concluo dizendo para você, meu amado irmão, minha amada irmã, Jesus disse que a fé pode ser o tamanho de um grão de mostarda. Você só precisa ter. E só precisa fazer como nós vimos aqui Jairo fazendo. Colocar esta fé em prática. E deixar que o resto é com Jesus. Você só precisa crer que o milagre vai acontecer. Amém? Feche teus olhos. Vamos orar ao Senhor nosso Deus neste momento.